Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia. Nesse momento, para mais uma semente do Evangelho. A semente do Evangelho foi criada com a finalidade de florescer o seu lar, para que você abra as portas para conhecer Jesus, convide Ele, o Mestre Jesus, para o seu lar, para assistir com você às nossas sementes do Evangelho. E hoje nós vamos fazer uma avaliação aqui, do nosso encontro. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos convidar os nossos orientadores, nossos mentores, para estar conosco nessa manhã, nesse momento sublime em nossas vidas, onde eu estou aqui gravando essas sementes do Evangelho, para que mais tarde você possa se deliciar aí nas nossas redes sociais, assistindo no conforto do seu lar. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está em João, na primeira epístola 4, item 1. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm ao contrário dar-lhes o golpe mortal. Não peçais ao Espiritismo milagres, nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que tanto quanto as leis científicas são leis da natureza. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade, e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, disfarçados pela máscara com que se cobrem, tornar suas ideias aceitáveis, frequentemente as mais extravagantes e absurdas. E aqui eu faço um parágrafo. Uma reflexão para vocês. Gente, isso acontece muito quando você está educando a sua mediunidade. Quando você começa no grupo de educação da mediunidade, nós temos que ter muito cuidado quando você ouve, ou quando você sente, ou visualiza um espírito. Geralmente, quando você desconhece aquele espírito, ele pode se transformar num espírito embusteiro, tomar conta da sua sintonia e não deixar que você evolua. Isso é muito, muito comum acontecer, tá, gente? Mas por quê? Ele acontece naquele momento. Quando você se permite a esse tratamento, a essas orientações, para ter cuidado com essas entidades, quando você tem humildade para ouvir, fica muito mais fácil de você se desvencilhar delas. Mas quando você sente aquele orgulho, aquela vaidade, que realmente é o nome daquele espírito venerando, você tem certeza que é ele. E eu vou contar aqui uma historinha para vocês. Eu tinha um grupo espírita, onde tinha umas 25 pessoas, que era um grupo de educação da mediunidade físico. Aquelas pessoas todas, tinha médico psicofônico, vidente, psicógrafo, sensitivo, esclarecedores, tinha toda uma galera ali da sustentação e etc. Naquele momento chegou uma moça e ela disse assim, naquele momento, assim, quando a gente estava exercitando, no momento que primeiro a gente estudava, tinha um livro de estudo, inclusive esse da Dona Maria Modesto. A gente estudava esse livro, fazia um debate ali de reflexão, o que você compreendeu, o que você entendeu da lição. E naquele momento, após a leitura, após a reflexão de cada um, o ponto de vista era importante, era fundamental de cada um. Teve um dos participantes, que daí no final cada um recebia o seu mentor espiritual para instruí-lo, porque dali em diante começava a educação da mediunidade. Por que a educação da mediunidade? Para você saber quem estava do seu lado, como identificar esse mentor, como identificar as energias, da forma que ele se apresentava, se era boa, se era mal, se era uma energia ruim, se era uma energia pesada, se era uma energia leve, se era uma energia salutar. Isso tudo eles aprendiam na nossa sala. E o que aconteceu?
Aí tinha uma dos participantes, disse assim, aí eu conversando sobre os mentores, né? Tinha um momento que eu pedia que todo mundo observasse a aproximação, o envolvimento e uma possível comunicação do seu mentor espiritual para que ele viesse lhe instruir naquele momento sobre aquela lição, sobre a sua evolução e sobre aquele equilíbrio mediúnico que era o que estávamos em busca. Naquele momento, o que foi que aconteceu? Houve, né, algumas passagens lá, e daí começou as passividades, né? As pessoas começaram a dar passividade ali naquele momento e tudo, e teve uma das participantes que me chamou a atenção. E daí quando finalizou, doutor Bezerra de Menezes. Eu falei, você conhece seu mentor? Conheço. Meu mentor é Bezerra de Menezes. Tudo bem, não tem problema nenhum. É claro, aí como é que eu vou discordar da pessoa? Né? Se já chegou ali uma pessoa que já era instruída, né? Que eu achava que já era instruída, já tinha um costume. Não, eu fui não sei aonde, fui num monte de lugar e me disseram, o meu mentor é Bezerra de Menezes. Eu trabalho em casa com Bezerra de Menezes e ele trabalha comigo. Eu falei, mas você sabe que não é bom, né, fazer esse trabalho do jeito que você está fazendo sem o conhecimento, porque ela não tinha conhecimento, né? Ela não tinha conhecimento quase nada. Eu falei, você precisa estudar o livro dos médios, o livro dos espíritos, precisa compreender. Né? Não, mas o meu mentor é Bezerra de Menezes. E aí ela começou a dar várias passividades e a gente percebia que não era o doutor Bezerra de Menezes, pela linguagem, né? Pela forma, né? Que ele transmitia a mensagem. Quando o espírito é um espírito evoluído, um espírito de luz, ele transmite a mensagem com calma, com paciência, né? Com aquela energia salutar que você sente em cada palavra proferida. E não acontecia o mesmo com ela. Mas tudo bem, passou, né? E certo dia ela chegou lá com o braço enfaixado. Mas o que teve no seu braço? Nossa, mas foi um espírito que me fez tanta raiva que eu peguei uma pedra e joguei com tanta força no chão que ele quase quebra meu braço, que ele mandou. Falei, pois é, onde ficou o seu mentor espiritual? Cadê o doutor Bezerra nesse momento, né? Então aí caiu a ficha da pessoa, mas ainda assim não caiu a ficha totalmente. Qual foi o resultado? Se afastou do grupo, saiu do grupo por causa dos melindres. Então, gente, é o que ele está falando aqui. Não acrediteis em todos os espíritos, porque eles usam desse embuste, né? Desses embustes para testar, né? A sua capacidade de conhecimento. Se você, pega no ar aquela capacidade de conhecer esses problemas, rapidinho você vai identificando. E aqui ele diz, menos ostentação, menos pompa pela inspiração, pela mediunidade. A mediunidade é a ferramenta de evolução do ser humano na Terra. É a ferramenta que você tem de entrar em contato com o mundo dos espíritos, de transmitir esse intercâmbio, de escrever uma carta, de transmitir uma mensagem através da vidência, através da fala, né? Pela psicofonia, pela psicografia, pela intuição, pela sua sensibilidade, né? Para isso que a mediunidade serve também. E a maneira de conhecer o espiritismo de forma mais profunda, porque a mediunidade, ela vai expandindo de acordo com o que você se permite. E aqui ele continua, o número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se apresentaram como dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, Mãe do Cristo, até mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo dá os meios de pô-los à prova ao indicar as características pelas quais se reconhece os bons espíritos. Características sempre morais e nunca materiais. É para distinguir entre os bons e os maus, espíritos que podem, sobretudo, se aplicar essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos. E uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Então, veja bem, vamos dar um exemplo aqui das goiabeiras, né? A gente anda pelo parque, anda na cidade, né? Tem tempo que as goiabeiras tá assim a coisa mais linda, mas quando você abre dentro tá cheio de bichinho, não dá para comer, né? Mas isso não quer dizer que aquela árvore não vai produzir bons frutos um dia. Talvez foi a falta de conservação, a falta de cuidado, né? A falta do planejamento, muitas vezes,
da molhação, de um bom insumo para que ela viesse produzir bons frutos. Da mesma maneira é o médium, é o espiritismo, da mesma maneira é o evangelho. Então no evangelho você vai entender todas essas dificuldades que você busca aqui na Terra. Então é através dessa boa árvore que é o espiritismo, que é o ser humano, que vai nutrir de boas leituras, de conhecimento para aceitar tudo aquilo que ele mesmo implorou a Deus. Ao mesmo tempo, não somente implorou a Deus, ao mesmo tempo aceitar as comunicações simples que irão chegar na sua sintonia no começo da educação da mediunidade. Então, meus irmãos, tudo isso faz parte do nosso processo aqui na Terra. Hoje eu estou associando um pouquinho a mediunidade nesta semente do Evangelho, porque aqui fala muito sobre os falsos profetas. Quantos embusteiros, quantos brincalhões, quantos espíritos zombeteiros têm tirado médiuns, né? Médios, às vezes, de anos de trabalho em casa espírita, porque foi invigilante. Esqueceu de praticar o orar e vigiar. Então, nessa hora deste evangelho de hoje, vamos refletir sobre a mediunidade, sobre os nossos impulsos mediúnicos, sobre o nosso despertar, sobre a boa vontade, sobre o desejo de crescer, de evoluir, de estar cada dia melhor para servir ao Mestre Jesus em sua vinha. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar e obrigada por nos assistir. Fiquem na paz do Mestre Jesus.